Amém? Provérbios 11, 24, amém? Todo mundo encontrou? Amém. Vamos ficar de pé então, amados, em reverência a essa palavra. Diz assim, olha: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Amém? Tem alguma tradução que fala diferente aí? Como é que fala a sua tradução aí? Alguns dá que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Olha aí, ó. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, ou que espalha, né? Mais, e ao que retém mais do que é justo é pura perda. A alma generosa prosperará, aquele que atende será atendido. Amém? Feche os seus olhos agora. Deus, eu peço que essa palavra venha falar nessa terceira semana da campanha. Senhor, essa campanha Amor, o elo da perfeição, Pai, eu quero pedir, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar de uma maneira poderosa, trazendo, ó Deus, uma revelação desta palavra ao nosso coração. Age nesta noite, entra com a Tua provisão, com o Teu poder, a Tua graça, manifesta neste lugar, ó Pai, de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus nós Te pedimos, toque em cada coração, que nada venha nos distrair, ó Deus, pois eu sei que essa palavra, ela pode abrir os olhos espirituais, ela pode trazer uma revelação transformadora para esta vida, ela pode mudar a sorte desta pessoa. Eu sei que o inimigo tentará impedi-la de entender, de compreender, mas agora eu amarro os demônios, eu enchi o espírito, ó Deus, de distração, eu repreendo agora toda tentativa do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. O som, amado, está dando um problema. Nós estamos testando aí um aparelho. Eu creio que nós estamos transmitindo pela internet. Está transmitindo? Então você pode falar aquela pessoa que está lá em São Paulo, lá no Japão, lá em Portugal, lá na Inglaterra, ela vai poder ver você na televisão. Né? Nós vamos pôr a câmera, vai filmar você, ela vai ver você na igreja, né? A sua mãe nem vai acreditar, não é? Fala, meu Deus, meu filho, minha filha. Então, já está transmitindo pela internet, nós estamos trabalhando, por isso está dando algum efeito aí. Não é do microfone, é dos fios. Nós passamos alguns fios e começou a dar um barulho, não tinha antes, mas nós glorificamos a Deus por essa vitória, não é? Estamos aí na internet já, e para a honra e glória do nome do Senhor, nosso site está quase pronto, nós reformulamos ele, está ficando muito bonito, né? E nós louvamos a Deus por isso, amém? Amém? Glória a Deus. Querido, veja bem, eu sou generoso ou eu sou avarento? Será que o meu coração é generoso ou o meu coração é avarento? Um dia eu estava orando, e Deus falou comigo, né? Eu falei, Senhor, perdoa todos os meus pecados. E Deus falou assim, qual deles? Eu falei, não, todos. E Deus falou, dá nome para o boi. Como é que chama? Falei, maldade. E Deus falou, isso, maldade, tá bom. Falei, orgulho. Deus falou, orgulho, isso, orgulho, perdoa orgulho. Incredulidade, pai e tal. E eu, né, sempre oro assim, amado, eu falo mesmo, né? Primeiro porque eu tenho que entender, querido, que eu só mudo quando eu reconheço que eu estou errado. A pessoa que diz, pastor, eu sou tão bom, pastor, eu sou pessoa tão boa, pastor, é porque não precisa mudar nada. Então ela não tem que mudar nada, ela é perfeita, deve ser igual a Jesus, não é o melhor do que Jesus, porque nem Jesus aceitou ser chamado bom. Alguém chegou e falou, bom mestre, ele falou, bom é só um, pai, então por que me chamas bom? Então, né, eu tenho essa consciência, não é para querer me aparecer, não, sou assim, meu irmão, não quero que você ache que eu sou bom, porque eu não sou, né? E aí um dia eu estava orando, amado, eu falei, Senhor, e Deus falou, vai, pede, fala aí, pede perdão. Eu comecei, aí depois eu falei, Senhor, perdoa pela mesquinharia. E a hora que eu falei aquilo, eu até levei um susto, porque eu nunca tinha pensado quão mesquinho eu era, quão avarento, não é? Quão duro de coração. E depois disso, amado, eu comecei a me policiar, eu comecei a experimentar algo novo na minha vida. Eu comecei a experimentar algo extraordinário. Porque a verdade, amado, que ninguém se sente avarento. Nós achamos que nós estamos dentro da normalidade, não é? Eu estou quando eu fui para os Estados Unidos,
lá tem o costume de dar o tips, não é? O tips é 15% do que você come. Você come lá no restaurante, e aí você tem que deixar 15% para o garçom. E aquilo, amado, me revoltava. Dizia, meu Deus, mas eu estou pagando a comida, ainda tem que pago o imposto, ainda deixar aqui tips, não é? E aquilo, amado, eu comecei a me relutar. E eu deixava só 5%, né? Depois deixava 10% e tal, mas sempre com o coração pesado, dizendo, meu Deus, eu estou sendo lesado, eu estou perdendo, eu estou sendo prejudicado. E a verdade, amados, é que é exatamente o contrário. E Deus, amado, Ele trouxe uma libertação depois que eu reconheci que eu era tão mesquinho, que eu era tão avarento, que eu tinha aquele peso, né? O dízimo não, o dízimo eu entendi essa revelação já, né, quando eu estava desviado, quando eu estava na presbiteriana, eu entendi isso. E Deus me libertou, e eu sempre fui muito próspero na minha vida por isso, né? Porque eu não tenho problema, eu dou mesmo, eu entrego meu dízimo a Deus, não é meu, é dele. Eu não quero ser ladrão, não quero ser chamado de ladrão, não quero que as bênçãos sejam retiradas, não quero trazer maldição na minha vida. Então eu entendi isso, mas acerca de ser mesquinho, avarento, Deus trouxe, amado, uma revelação na minha vida. E aqui está dizendo o quê? Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando mais pobres. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Você entende essa contradição? Porque isso aqui é inexplicável, a nossa matemática não bate com isso. A minha lógica diz, ei, como é que alguém gasta e fica rico, alguém economiza e fica pobre? É o que a Bíblia está dizendo. Alguns gastam e ficam mais ricos, outros economizam e ficam mais pobres. Por quê? Como é isso? Que contradição tremenda, como pode? É porque, amado, no mundo espiritual, eu não posso querer pegar as regras da terra, as regras do mundo físico, e querer comparar, ou querer que as regras espirituais sejam do mesmo jeito, porque não é. Não é. Então, querido, veja bem, o mundo espiritual é diferente. Jesus, ele disse o quê? Quem quiser ser grande, seja como quem serve. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ter, tem que dar. Quem quiser viver, tem que morrer. Então, isso aí não entra na cabeça. Por falar, meu Deus, mas está errado. Jesus errou, Deus errou. O negócio não pode ser desse jeito. Veja o que a palavra diz, querido. Olha, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui está dizendo o quê? O Deus deste século. Quem é o Deus desse século? Quem? O diabo, é os demônios, são os espíritos malignos, né? As entidades. Eles, a Bíblia diz que eles cegam o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam, para que não lhes resplandeça a luz, a revelação, para que eles não compreendam o que acontece no mundo espiritual. Por quê? Porque quando eu percebo o mundo espiritual, querido, a minha vida muda. Eu começo a enxergar coisas, eu começo a ver, eu começo a experimentar, porque a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, não viva segundo as regras deste século, não toma a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Para quê? Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Então, amado, aqui está dizendo que o diabo cega o entendimento, para que a pessoa não entenda. Tem gente, amado, que reluta com o dízimo. Por quê? Ele falou tanto quando ele era ímpio: o dízimo, você está dando dinheiro para pastor, você está engordando pastor, você está... E ele criou um sistema de crença, e hoje ele tem uma resistência. Por quê? Porque ele falou aquilo tantas vezes, que aquilo virou um sistema de crença. E hoje ele rouba, ele não dizima, e isso é complicado. Porque a Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados. Isso aí, mano, o coração se torna mesquinho, a pessoa se torna avarenta, a pessoa, ela atrai a maldição para a vida dela. Pastor, mas como é que eu vou dar, pastor? 10%? O que a palavra diz?
alguns gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricos. Pastor, eu não posso entender isso. Não é para você entender, querido. Você não tem que entender. A Bíblia diz assim, hoje nós lemos, se é Deus que dirige os caminhos do homem, como ele pode querer entender a vida? Como? Se é Deus é quem dirige o caminho do homem, como ele pode entender a sua vida? Você quer entender a sua vida? Não tem como. Eu estava pensando ontem, hoje, estava pensando, Deus, eu acho que eu caí de moto, irmão, eu já caí de moto, pensa. Uma vez eu bati num carro, uns 120, bati, pá, quebrei esse osso aqui, ó, uma cravícula, uma costela. Irmão, não senti dor, amado. Olha, se eu falar para você, eu senti dor, é mentira. Eu corri para o hospital, deixei a moto lá, estava postando corrida, não senti dor, o negócio colou, só o braço que não, porque tinha separado. Mas a cravícula, a costela, meu irmão, uma semana não tinha nada. À noite eu saí com meus amigos para fumar maconha, né, com o braço engessado aqui, não tinha. E eu pensei, eu falei, meu Deus, eu acho que a gente devia ficar velho, os ossos deviam ficar mais duros, né? Os ossos ficar mais duros, ficar mais... Mas eu levei um tombinho de moto aqui, mas da costela aqui, mas o negócio dói, o negócio está complicado, e eu faço o programa, o negócio está tenso. Eu estava pensando nisso. Por quê? Que a gente vai assim, depois faz assim. Por quê? Será que Deus errou? A gente podia ir assim, ó, e puf, morre, fortão cheio. O negócio podia ser diferente, não é? Agora entenda uma coisa, querido. Isso é loucura para quem não entende. É loucura para quem não crê, para quem não percebe. Pastor, como é que eu vou gastar e vou ficar mais rico? Isso é doideira. Eu sei que é. Mas é uma doideira que funciona para quem crê. Olha o que a palavra diz aqui, 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Irmão, o que é a mensagem da cruz? O dízimo é a mensagem da cruz ou não? É. A generosidade é a mensagem da cruz? É. A cura é a mensagem da cruz? É. É mensagem da cruz. E aqui diz, amado, que ela é loucura para quem não crê, para quem está perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, amado, Deus, ele faz o negócio, querido, de maneira o seguinte, pastor, mas isso é doideira, eu sei, mas crê na loucura e você vai experimentar o milagre de Deus na tua vida, você vai ver Deus agindo poderosamente na tua vida. Irmãos, entenda, isso é doideira para quem não crê, é loucura para quem não acredita, amados, e é mesmo. Veja bem Jacó, saindo da casa do irmão, fugindo do irmão e tal, e de repente ele tem uma visão de Deus, e a revelação que ele teve: Senhor, se o Senhor me levar, e eu tiver comida para comer e roupa para vestir, eu te servirei, e de tudo eu te darei o dízimo, eu entregarei o dízimo. Não é lei, dízimo não é lei, dízimo é revelação. Isso aqui foi antes da lei, não tinha lei na época de Jacó. A lei veio com Moisés, foi antes da lei. Não é negócio de Velho Testamento, isso é revelação de quem tem o Espírito de Deus, de quem tem o Espírito Santo na vida dele. De tudo que o Senhor me entregar, eu te entrego o dízimo. Hoje o irmão falava, não é, pastor, eu estou aí, pastor e tal, essa semana foi 2 multas, e eu estou descendo e dizendo, meu Deus, mas 2 multas, e Deus falou, você está me roubando o dízimo, você está me usurpando. Falou, pastor, como é que Deus fala com a gente, pastor? Deus fala, dava para me ter pagado o meu dízimo e ia sobrar, dava para ter devolvido. Irmão na América, ele recebeu um dinheiro, a mulher falou, entrega o dinheiro, falou, não vou entregar, é muito e tal. Ele levou uma multa de $500, de bobeira. E ele falou, pastor, dava para ter entregado o dízimo, dava para ter liquidado, dava para ter, eu ia estar em paz com a minha consciência, porque eu roubei a Deus e ficou aquele negócio na minha cabeça, né? Deus me cobrando, Irmão, entenda uma coisa, isso é loucura para quem não entende. Para quem não tem revelação é doideira. Como é que eu vou gastar e ficar rico, e se eu economizar eu vou ficar pobre? Você entende isso? Não. E não é para você entender, é para você crer. Irmão, nós temos que ter cuidado com a avareza. Olha o que a palavra diz, Lucas 12:15. Então lhes respondeu, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui.
A sua vida não consiste na abundância de bem. Irmão, eu conheci um homem, morreu. Esse homem, querido, ele trabalhou igual maluco. A sua mulher não tinha empregada, trabalhou igual louco, os filhos vivendo aí, amado, uma vida miserável, uma coisa. E o homem milionário. Ele morreu, deixou mais de 90 casas, deixou milhões na poupança. Pergunta se ele conheceu o mar. Pergunta se ele conheceu o Rio de Janeiro, São Paulo, se ele conheceu alguma coisa. Pergunta. Não, porque a vida dele era trabalhar, ganhar dinheiro. Uma pessoa dessa é rica? Esse cara é rico? Ah, não, pastor, o cara é rico. Para mim não é, meu irmão, para mim é pobre. Os filhos tudo revoltado, a mulher revoltada porque tinha dinheiro e vivia numa coisa complicada. O que é isso? Você sabe o que é avareza? Avaro é o que tem avareza, que é sórdido e excessivamente apegado ao dinheiro. Avareza é falta de generosidade, mesquinhez, é o apego. Irmãos, o maior concorrente que Deus tem chama Mamon. Jesus disse: você não pode servir a Deus e a riqueza. O dinheiro como servo é bênção, mas o dinheiro como senhor é maligno. Irmãos, isso é muito sério. Eu tenho visto, amado, que Deus quer prosperar, Deus quer operar, Deus quer fazer, mas com esse entendimento, amado, com essa mesquinharia, Deus não pode operar. É a palavra de Deus que diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A Bíblia diz, amado, que a avareza é a idolatria. Olha o que diz aqui: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Irmão, isso é muito sério. E nós temos que nos guardar, nós temos que atentar para isso. Jesus disse, Lucas 12:15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Isso aqui nós já lemos, né? Irmãos, entendam uma coisa. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que confiar nisso. Eu quero achar aqui o que fala que a avareza é como a idolatria. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isso, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui está dizendo que o avarento é idólatra. Ele idolatra o dinheiro. O dinheiro é o Deus da vida dele. Ele não tem coragem de ser generoso, ele não tem coragem de abrir mão, ele não tem coragem de acreditar. Então, irmão, veja bem, a Bíblia diz que eu tenho que me guardar da avareza, da falta de generosidade. Eu preciso entender, querido, isso aqui é Bíblia. Algumas pessoas gastam com generosidade e têm cada vez mais, outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Pastor, eu conheço um cara que economizou, pastor, e o cara ficou rico, igual essa pessoa que eu falei, que os filhos tudo revoltado, que a mulher trabalhou igual uma coitada, que o cara não viajou, não conheceu nada. Isso é ser rico? Para mim não. Para mim ele era um pobre coitado. Para mim ter dinheiro de jeito, para mim não vale, porque os filhos brigou, tá tudo inimigo um do outro, para repartir o dinheiro, foi um Deus nos acuda, teve que quase colocar a polícia para separar lá, para dividir a herança que era tanta coisa. Os filhos são ricos, são pior do que o pai, aprenderam com o pai. As mulheres vivem na miséria, andam em carro velho, os dentes quebrados na boca, mas está lá com a conta bancária. É rico? Para mim não é. Para mim não é. Irmãos, eu tenho que entender, queridos, que o mundo espiritual é diferente do mundo material. Eu preciso praticar generosidade. 2 Coríntios 9:6 diz assim, olha: mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia com abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza e nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo
toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reveste em ação de graça. Aqui está dizendo, irmão, aquele que dá semente ao que semeia. Dá semente é para quem semeia. Irmão, veja, Jesus está lá no templo, e todo mundo está lá ofertando, e Jesus está lá olhando a maneira como eles ofertavam. De repente uma mulher dá 2 moedinhas, e Jesus disse: ela deu mais. E os discípulos disseram: não, porque Jesus, querido, ele não vê aparência. Quando Samuel foi ungir um rei para Israel, Samuel vai na casa lá de Jessé, e vem ali Abinadab, se não me engano, e chega aquele cara todo saradão, todo bonitão, e o Samuel fala: estou diante do rei de Israel, com certeza não pode ser outro. E Deus falou o quê? Ei, Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. No meu reino é diferente. Eu vou escolher o fraquinho, eu vou escolher o menininho, eu vou escolher o piorzinho dele, eu vou escolher o que está lá, esquecido. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados, que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas vis e desprezíveis, aqueles que não são, para confundir os que são. A Bíblia diz que Deus não escolheu os sábios dessa terra, mas Deus escolheu você, querido, que é um pequenino, para fazer a obra dele aqui na terra. É você, amado, que Deus quer usar. Agora, eu preciso entender, eu preciso praticar, eu preciso vigiar. Irmão, veja bem, o que é generosidade? Nobreza no proceder, caráter, grandeza de alma, liberalidade, magnanimidade. Isso é generosidade. Pessoa liberal, magnânima, grande de alma. A pessoa que ela dá. Pessoa que ela não tem problema, ela não é mesquinha. Ela dá. Irmãos, nós temos que aprender a dar com alegria. Eu tenho às vezes, amado, que ver: será que eu sou um cara mesquinho ou não? Será que eu sou um cara avarento? Será que o dinheiro tem competido com Deus? Será que eu tenho dado mais valor ao dinheiro do que à ordem de Deus, ao mandamento de Deus? Você não pode servir a Deus e a riqueza, é o que a palavra diz. Eu preciso aprender, querida, a dar com alegria. Deuteronômio 15:10 diz assim: olha, não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o eterno nosso Deus abençoará tudo que você planejar e tudo que você fizer. A avareza, a ganância, mas é um dos pecados capitais. São Paulo classifica a avareza como idolatria. Colossenses 3:5 diz: mortificai, pois, os vossos membros terrenos: fornicação, impureza, paixão, desejo mal, cupidez, avareza, que é idolatria. Irmãos, isso é muito sério. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Jesus contou uma parábola, e a Bíblia diz que aquele homem, ele tinha muito dinheiro, plantou muito, e de repente ele diz: olha, minha alma, regala-te. Construiu um novo celeiro, acabou com tudo, construiu coisa grande, e tinha muito. E aí ele diz: agora eu vou viver regaladamente, agora eu vou usufruir minha vida, agora eu vou viver de verdade, agora o negócio vai ficar bom. O que Jesus falou? Louco, louco, hoje mesmo eu pedirei a tua alma. E aquilo que tu tens, para quem vai ficar? O que vai ser? Irmãos, eu acho que eu preciso olhar para dentro de mim, porque a palavra diz em Lucas 12:34: aonde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Aonde que está teu tesouro? O que é que tem valor para você? O que é que você valoriza? Você é uma pessoa generosa? É uma pessoa magnânima? É uma pessoa que perdoa? Porque entenda, mas generosidade não diz respeito só a dinheiro, não. Generosidade vai além. Generosidade fala de perdão. Generosidade fala de oferecer outra chance. Generosidade fala de dar crédito novamente. Generosidade fala de abrir mão do meu direito.
eu posso ser generoso no trânsito, eu posso ser generoso com a pessoa que eu amo, eu posso ser generoso com o meu familiar, eu posso ser generoso com a minha esposa, sem usar dinheiro, generoso na minha maneira de tratar ela, quando ela erra, quando ela falha, quando ela não corresponde. A generosidade não fala só de dinheiro. E amados, eu creio que Deus, Ele quer nos levar a um outro nível. Aquele homem tinha uma meta errada. Lucas 12, ele diz o seguinte, 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aquele homem que construiu celeiro, que fez um monte de coisa, e Deus falou, louco, seu tesouro, o que vale? Irmão, nós precisamos nos afastar, nós precisamos tomar cuidado. Jesus, ele disse, acautelai-vos, cuidado com a avareza. Eu queria, amados, te desafiar a responder para você mesmo hoje. Será que eu sou um cara avarento? Eu me surpreendi o dia que eu falei, caramba, eu sou avarento, eu sou mau, eu não tenho um coração generoso. Irmãos, nós precisamos entender, querido, que Deus, Ele não usa meios naturais. Às vezes eu acho que a minha prosperidade vai vir do meu salário. Não, pastor, se eu guardar meu salário, se eu trabalhar, se eu... Irmão, a Bíblia diz, olha, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Querido, não é o seu braço que vai te prosperar não. Quem vai te prosperar é aquele que fez os céus e a terra, aquele que te escolheu. A riqueza, querido, vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é quem prospera o homem, com ele não traz dores. A bênção de Deus é quem enriquece o homem. Não, pastor, se eu trabalhar, se eu economizar, se eu fizer, aí eu vou ficar rico. Não, não, a nossa riqueza vem de Deus. É Deus é quem opera. Se você encontrar o favor de Deus, querido, a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. A Bíblia faz, amado, com que pessoas que você nem sonha venham abençoar você. Pessoas que você nem imagina, o negócio seu começa a dar certo, aquele negócio flui, rompe, etc. A fidelidade traz a bênção de Deus. Deus transforma a maldição em bênção. O irmãozinho estava me contando um testemunho. Ele disse que alguém pegou o CPF dele e pediu um celular. Teve numa casa de recuperação e pegaram um celular no CPF dele. E aí ele entrou em desespero, foi comprar um negócio, o nome dele sujo. Ele falou, não, irmão, nunca comprei nada, meu nome não está sujo. Foi ver, falou, não, tem um telefone seu aqui que está devendo não sei quantos mil. E ele falou, caramba, esse telefone não é meu e tal. Foi investigar. Alguém comprou um telefone no CPF dele. E ele entrou em desespero, falou, meu Deus, vou ter que pagar tantos mil, meu pai, e agora? E foi lá. O pastor falou, filho, isso é bênção. Falou, mas pastor, estou devendo coisa. Filho, isso é bênção. Pastor, vamos entrar com processo contra a operadora. Ela não pode vender um celular sem você ter assinado. Ela não pode fazer isso. Entrou com processo. O tempo se passou. Você sabe quanto que ele ganhou? 14 mil reais. Você acha que é o seu braço que vai comprar um apartamento? Vai entrar num apartamento agora. Você acha que é o seu braço que vai trazer prosperidade para você? Você acha que você vai prosperar porque você trabalha muito? Você acha que você vai prosperar porque você guarda dinheiro, porque você... Irmãos, é a bênção de Deus é quem enriquece o homem. Mas isso aqui, amado, é para quem crê. Isso aqui é para quem acredita. Porque aos olhos humanos isso é loucura. Aos olhos humanos, Deus dá vista ao cego é loucura. Aos olhos humanos, querido, uma pessoa vomitar feitiçaria é doideira. Aos olhos humanos isso é loucura. Querida, a avareza me faz roubar Deus. A avareza me faz não confiar no Senhor. A avareza me faz pegar o dinheiro e dizer, não posso gastar. Querido, entenda, quando você faz coisas para o reino, não é gasto, é investimento. A Bíblia diz, querido, que tudo que você dá, Deus te devolve. É a bênção de Deus. Isaac está na terra, e a Bíblia diz que era tempo de fome.
A Bíblia diz, querido, que não chovia, que ninguém plantava, ninguém colhia, e a palavra diz que Isaac semeou na terra. E as pessoas devem ter dito: olha, você é maluco, você é louco, você está plantando, não vai nascer nada e tal. E a palavra diz que nasceu a 100 por 1. E o homem prosperou e ficou riquíssimo, a ponto que até o rei teve inveja dele. Era tempo de fome, era tempo de escassez. E a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Irmãos, são tantos testemunhos de pessoas que acreditaram em Deus e prosperaram. Pessoas que acreditaram e viram milagres, viram sinais, viram maravilhas. Aqui, amados, quando nós estávamos construindo a igreja, quando era a igrejinha a primeira, nós compramos as telhas. Eu tinha o dinheiro da entrada. Eu dei entrada nas telhas, não sei se foi 3 pagamentos. Eu sei que eu precisava de R$900. E aí, amado, estava chegando o dia de pagar as telhas, eu não tinha o dinheiro. A igreja tinha meia dúzia de pessoas. Não tinha mais, né? Mas não tinha dinheiro. E aí, amado, eu fui num culto lá na T7, lá na T7, lá no setor Bueno, pastor Gilmar Santos, T9, mas era na igreja do pastor Braga, na tenda. E aí, amado, ele pregou e tal, no final ele falou: irmãos, nós vamos construir o nosso telhado, nós estamos precisando de pôr telha na igreja, e eu preciso de R$9.000 e tal. E eu pensei: eu preciso de 900. E aí ele falou: e você vai abrir o coração, você vai semear, você vai plantar e pá. E eu ali no banco, mas nós tínhamos 150 na conta. E Deus falou comigo: pega os 150 e dá. Eu falei: Deus, o senhor não está entendendo, eu preciso de 900. Como é que eu vou pegar os 150 e vou dar? E Deus falou: dá. Eu falei: não dou. Dá. Eu falei: não dou. Dá, não vou embora, eu não dou. E fui embora, amado. Hora que eu entrei no carro, que eu liguei o carro, mas meu coração queimou. E eu falei: não. E eu estava com um cheque no bolso. Irmão, fiz o cheque na hora lá. Falei: mãe, espera aí. Estava minha mãe e meu pai. Eu fiz 150, limpei, peguei tudo. Falei: Deus, tá aqui, ó. Falei: pastor, olha aqui, ó, compra pelo menos uma telha, que dá lá uma telha, 150, não é? E aí, querido, eu vim embora. Eu senti paz no meu coração. E vim embora. Aí isso foi uma terça-feira, se não me engano. Eu tinha que pagar o cheque na sexta. Na quinta-feira, um irmão entra aqui correndo: pastor, glória a Deus, pastor, vim trazer um dízimo aqui para o pastor e tal. Depois eu conto, estou com pressa, o pessoal deixou um envelope e saiu correndo. E o irmãozinho, amado, vivia numa prova. O irmãozinho estava mais na prova do que nós. Falei: deve ser uns R$50, né? Deve ser uns R$30, não sei. Uma hora que eu abri, tinha um cheque, 1.200 e não sei quantos reais. 1.200 e não sei quantos reais. E depois ele veio me falar: pastor, o meu lote, parece, estava com lote, eu era uma casa. Naquele tempo ele falou: pastor, eu estava pedindo 70 mil, estava pedindo 100, depois não achava. Eu falei: me dá 70 mil, e ninguém comprava. E aí, pastor, chegou um cara e falou: você tem um lote para vender lá? A casa falou: tem. Quanto que é? 120, né? Não, era 12 mil, eu estava pedindo até 7. É 12 mil. O cheque era de 12, é um negocinho, mas foi mal menos. Ele falou: 12 mil. E o cara falou: é meu lote. Irmão, ele estava orando para vender esse negócio já tinha anos. Era um lote que tinha anos que ele estava pedindo para vender. E não vendia. E aí, amado, ele falou: 12 mil. O cara falou: é meu, vou pagar. Não, pastor, ele não pediu nem desconto. O 12 que eu falei, ele fez o cheque, me deu, falou: vamos no cartório. E eu falei: caramba. Então eu dei 150, Deus sabia que eu precisava de 900, e Deus levou um comprador no lote do irmão lá, que não tem nada a ver com a história, para poder suprir a necessidade. Irmão, Deus faz coisas que você não imagina. Quando você, amado, abre o seu coração, quando você confia, quando você crê, e principalmente quando se fala em dinheiro, porque o dinheiro é o Deus da vida de muito crente. O dinheiro é o Deus da vida de muita gente.
O cara fala língua estranha, o cara é uma bênção. Uma hora que fala em dinheiro, fica endemoniado. Tem que dar o dízimo. Está queimado, está demônio, sai de mim, capeta, está arrependido. Isso é Bíblia. Pastor não quer seu dinheiro, não. Pastor quer que a maldição saia da tua casa. Irmãos, isso é sério. Tem muita gente, amado, que anda debaixo da maldição. Por quê? Porque está quebrando princípio. Pastor, mas eu não dou dízimo, eu estou prosperando. Irmão, o ímpio, a Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e o injusto. A chuva cai na lavoura do ímpio e do... Às vezes você está prosperando, mas será que você não podia estar lá na frente? Será que Deus não podia estar dando uma empresa, o potencial que você tem? Será que você não podia estar rompendo, né? Pai, com um monte de coisa e está ali? Não, eu comprei um carro, glória a Deus, estou prosperando, estou roubando demais, estou prosperando. Irmão, você sabe onde é que Deus te queria? Você sabe onde é que Deus queria que você tivesse? Às vezes prospera, mas a maldição, querido, não é só na vida financeira. Com maldição sois amaldiçoados. A Bíblia diz que com maldição financeira sois amaldiçoados. Às vezes não, você é trabalhador. O ímpio que trabalha, o ímpio que rompe, o ímpio que dá o sangue, o ímpio, ele vai prosperar, querido. Ele tem fé no trabalho dele, ele vai prosperar. Porque a chuva cai na lavoura do ímpio e na lavoura do justo. Agora, você está abrindo um monte de porta em outras áreas e Satanás está comendo por fora, pela beirada. E a gente é cego. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Queridos, guarde essa palavra com você. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. A Bíblia diz: aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. Hoje eu estava lá no monte. Não estou falando isso para me gabar não, mano. Porque eu sou ruim, eu sou mau, eu sou mesquinho, sou avarento. Eu tenho que apanhar para me aprender. Mas estava lá no monte. Chegou um irmãozinho, está com a tenda lá com uns 4 ou 5 mendigos. E ele, meu irmão, Pai do Senhor. Eu estava lá orando e ele veio e tal. Aí ele viu com a motona, cheguei lá, falou: meu amado, eu estou com os mendigos ali, pá. Tem nada para dar para mim? Falei: você vai comprar comida, né? Vou fazer um lanche para os meninos. Falei: então, né? Mas eu tirei lá. Eu tinha sacado dinheiro no banco, tirei R$50. Falei: aqui, ó. Vê lá. Não, pastor, eu sou homem de Deus. Falei: olha lá então, né? Quando para no sinaleiro, querido, eu dou. Eu falo: você vai comprar comida, não é? Sabe por quê, amado? Um dia eu estava em Portugal e chegou um drogado, porque lá eles usam heroína. E esse chega e fala: me dá para uma dose, me dá para uma dose. E pai para as mulheres na rua, né? Cristina sabe disso, lá no centro do Porto. Eles entram na frente das mulheres: não, me dá uma dose, me dá sem escudo, naquele tempo escudo. E ele chegou: me dá 200 escudos para me comprar um pão com leite. Era bem cedinho, eu tinha saído da igreja assim, e estava subindo assim para ir no shopping. E aí: me dá 100 para me comprar um pão com leite. E aí eu falei assim: não tem não. E continuei meu caminho. Aí o Espírito, para me justificar, porque a gente se justifica, não é? Ele vai comprar droga. Dou não. Vai comprar droga, você é drogado e tal. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo? Ele come pão e bebe leite? Ou ele vive só de droga? Ele vive só de heroína ou ele come pão e leite? Naquela hora, amado, falou assim: você está julgando ele. Você está sendo juiz. Irmão, isso marcou minha vida. Eu voltei lá e falei: querido, você vai comprar pão e leite, não é? Ele falou: vou na padaria. Se quiser, você pode ir, você compra lá e me dá. Falei: não, vou confiar em você. Você vai, não, eu quero é pão e leite, eu não vou comprar droga. Falei: então tá. Se comprar droga vai dar uma diarreia, uma dor de barriga, você vai sofrer. Não, eu vou comprar pão e leite. Falei: então tá. Sabe por quê, amado? Muitas vezes nós justificamos a nossa avareza.
Muitas vezes nós justificamos a nossa mesquinhez. Muitas vezes a pessoa bate na nossa porta e nós dizemos não. E nós perdemos uma grande oportunidade de ver a provisão de Deus entrar na nossa casa. Nós perdemos uma grande oportunidade de ver Deus operar um milagre na nossa vida. Amados, eu quero desafiar você a olhar para dentro de você e ver: será que eu sou mesquinho? Será que quando eu vou dar alguma coisa para Deus, eu dou o pior? Quais são as consequências da mesquinhez? Quando eu faço do dinheiro meu Deus. Geazi teve esse problema, Judas teve esse problema. Quando Judas viu a mulher quebrar o vaso de alabastro, nós cantamos a música aqui, Judas ficou possesso. Falou: meu Deus, isso aqui podia dar para os pobres, dá para sustentar um monte de pobre. Olha que a mulher desperdiçando aqui 1 ano de trabalho. Meu Deus, não faz isso, minha filha. O que Jesus falou? Pss, fica na sua. Ela está fazendo um ato generoso comigo. Isso aqui não é desperdício, não, isso é adoração. Isso aqui não é desperdício, isso é adoração. E aonde for pregado esse evangelho, o nome dela, o que ela fez, vai ser falado. Daquilo que ela fez, essa atitude que ela fez, vai ser pregado no mundo inteiro. Isso não é desperdício, isso é adoração. Geazi, quando ele viu o profeta desperdiçando lá um monte de ouro, Naamã falou: ó, tem ouro, tem prata, tem roupa, tem o que você quiser. E o profeta falou: ó, não quero nada, pode levar. Geazi ficou louco, falou: não, esse profeta está maluco, olha só, perdendo uma oportunidade dessa. Eu creio, amado, que aquilo foi só para testar o coração de Geazi. Quando Judas viu aquela mulher desperdiçar, olha na Bíblia para você ver. A Bíblia diz que naquele mesmo instante ele foi lá e vendeu Jesus. Ele decepcionou, falou: meu Deus, aqui não vai sair nada não, vou vender o homem, vou pegar o que é meu, vou livrar alguma coisa para mim. Agora, aquele dinheiro foi bênção na vida de Judas? Sim ou não? Ele gastou, comprou roupa, comprou o que? Ele prosperou? Não. O ouro que Geazi buscou do leproso foi bênção na vida dele? Não. A lepra do leproso pegou nele e na família. Quando você é mesquinho, você não está desgraçando, não é só você não, a sua família também. Irmãos, eu quero desafiar você a olhar para dentro de você. Eu reconheci, falei: caramba, eu sou mesquinho, eu sou avarento, eu tenho que mudar isso. Eu tomei uma decisão, mas eu não perco mais a oportunidade de abençoar alguém. Não perco. Quando eu vejo, querido, eu quero, eu libero mesmo. Sabe por quê? O mar morto só recebe. Aqui diz: aquele que retém mais do que é devido é pura perca. Às vezes, amado, o diabo cega e a pessoa acha que está ganhando. Não, estou ganhando, eu estou roubando dízimo, eu não estou dando nada para ninguém, eu estou ganhando. A Bíblia diz: é pura perda. O mar morto só recebe, não deságua em lugar nenhum, é o lugar mais baixo do planeta. Não tem vida no mar morto, ninguém consegue viver ali, não tem nada. Você quer ser um lago ou você quer ser um rio? Você quer ser uma lagoa ou você quer ser um rio? A lagoa só recebe, ela não dá nada para ninguém. O rio não. O rio, meu irmão, vem ele, e quanto mais ele dá, mais ele tem. Quanto mais ele libera, mais ele tem. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus, por causa do milagre de Deus. Porque Deus sabe que pode confiar em você, porque você vai liberar, você vai abençoar. Irmãos, Deus precisa de pessoas para abençoar outras pessoas. Deus usa gente para abençoar a gente. Agora, se Ele sabe que se Ele me der, eu não vou dar para ninguém, eu sou mesquinho, eu não... Então, meu irmão, Ele vai falar: não adianta dar. Às vezes até pinga, porque Deus é misericordioso. Mas o rio de Deus, aquilo que Ele quer fluir na tua vida, aquilo que Ele quer confiar na tua mão, de repente vai ficar só em sonho, de repente vai ficar só na ideia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você respondesse para você mesmo: será que eu tenho um coração generoso? Será que eu preciso praticar generosidade? Isso não é natural do ser humano, querido. Não é natural. Tem
pessoas que têm mais facilidade, tem outras que não. Eu sempre fui mesquinho. Eu entendi isso, isso mudou minha vida. Isso mudou minha história. A provisão de Deus, ela vem de todos os lados. Às vezes, mas eu estou numa prova, e o pastor Salo me liga lá de Boss, fala: ó, pastor, tem uma bênção para o senhor no banco. E eu digo: meu Deus, como o senhor é lindo, o senhor é fiel. A provisão vem. Eu tomei uma decisão, querido, de nunca tapar meus ouvidos para alguém que pede. E a palavra diz: aquele que dá ao pobre empresta para Deus. Aquele que fecha o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Pastor, não sei porque Deus não ouve minha oração. Pastor, não sei, será que eu também não tenho tapado meu ouvido? Será que eu também não tenho sido surdo para com o pobre, aquela pessoa, aquela situação? Eu queria fazer uma oração hoje. Se você soubesse, querido, o que Deus quer te dar, o que Deus quer colocar na tua mão, as empresas, os comércios, a provisão, os milagres financeiros, a restituição, com o potencial que você tem, querido, é para você ter uma empresa com dezenas de empregados. Com o potencial que você tem, era para você ter muito. E às vezes está pingando e você está achando que é isso que Deus tem para você. Porque o diabo cega. O maior concorrente que Deus tem é o dinheiro. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É a mesquinharia que me impede de ser fiel a Deus. Senhor, o Senhor falou tão forte comigo nessa madrugada. Senhor, o Senhor falou de uma maneira tão forte no meu coração, nessa palavra. Senhor, eu não quero uma igreja mesquinha, eu não quero um povo necessitado. Tem uma pessoa que ela ouviu o negócio dos valentes do rádio, e ela vem aqui com R$50, fala: pastor, isso aqui é para ajudar os valentes. Eu sou valente do rádio, valente do centro de recuperação. Eu sei que ela não tem uma situação boa, não tem assim para ficar, mas aí ela semeou uma vez, semeou duas vezes, e de repente Deus abriu uma porta de trabalho, um trabalho maravilhoso. Deus operou um milagre. Aleluia. Sem ela pedir, Deus abriu uma porta. E às vezes, amado, tem sementes tão pequenas que nós damos. Às vezes tem atitudes tão pequenas que nós fazemos, que abrem portas, que geram oportunidades, que inclinam os corações de pessoas que podem nos ajudar, que gera convites que nós nunca sonhamos, que leva-nos a lugares que nós nunca imaginamos. Eu queria que você falasse com você mesmo agora. E você que
acha que é mesquinho, que essa palavra falou contigo, essa palavra ela te desafiou. Talvez você até ficou com raiva do pastor, talvez você até ficou ofendido, mas Deus te convenceu, Deus te pegou na curva. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e queria que você tomasse uma decisão hoje, dizendo: Deus, eu vou vencer a mesquinharia. Eu sei que não vai ser de um dia para o outro, eu sei que não vai ser de uma hora para outra, mas Deus, eu quero vencer, eu quero ser generoso. Você que quer ser generoso, talvez você diga: pastor, mas só quem é rico que pode ser generoso. Não, aquela mulher deu 2 moedas, e Jesus disse: olha, ela foi mais generosa do que todo mundo, ela deu mais. E os discípulos disseram: não, Senhor, ela não deu. Deus falou: deu, ela deu tudo que ela tinha. Isso é generosidade, isso é confiar na provisão de Deus. Amado, será que ela passou fome naquele dia? Será que ela ficou sem almoço e janta? Será que ela foi despejada, não tinha dinheiro para pagar aluguel? Será, querido, que ela morreu de fome? Responde para você mesmo. Será que Deus deixou ela passar vergonha? Ou será que Deus levantou alguém para dar para ela 20 moedas, 40 moedas, 200 moedas? Será que Deus não abriu uma porta, dando uma casa própria para ela? Será que Deus não deu a ela um trabalho onde ela ia ganhar 10 vezes mais, 100 vezes mais, 200 vezes mais? Será, querido? Eu quero fazer essa oração, porque eu quero ser generoso, eu quero ter um coração generoso. Não é porque eu sou bonzinho, não, é porque eu sou inteligente. A Bíblia diz: quem gasta com generosidade fica cada vez mais rico. Mas quem retém mais do que é devido é pura perda. Quem economiza demais, quem é mesquinho, fica cada vez mais pobre. Talvez a pobreza não é financeira, talvez a pobreza é no coração, de fazer do dinheiro o seu Deus, de se afastar daquilo que Deus tem para você. Com a sua mão no seu coração agora. Senhor, eu quero orar a Ti hoje. E essas pessoas, ó Pai, que hoje têm decidido que querem ser generosas, que quer ter um coração generoso, um coração longânimo, nobre, que querem ter, ó Pai, um coração desprendido. Senhor, eu quero pedir que nesta hora o Senhor possa operar, Pai. O Senhor possa abrir nosso entendimento. O Senhor não deixe o diabo nos cegar. Que nós sejamos liberais, magnânimos, que nós tenhamos um caráter nobre. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus agora, que o Senhor possa abrir portas, Pai, o Senhor possa operar milagres, o Senhor possa manifestar, Pai, que a nossa generosidade não seja somente financeira, mas generoso com aquela pessoa que falha conosco, aquela pessoa que prometeu e não cumpriu, que nós sejamos generosos com ela, que nós sejamos generosos, Deus, com aquela pessoa no trânsito, que nós sejamos generosos com aquela pessoa que falha, que nós sejamos generosos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, que nós sejamos generosos, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Deus, eu sei que o Senhor não trouxe essa mensagem por acaso. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem nos chamado a atenção acerca de estar envolvidos ou sermos comprometidos. Senhor, eu não quero estar só envolvido, eu quero estar comprometido contigo e com a tua obra. Eu não quero só estar envolvido na igreja, mas eu quero ter um compromisso com os meus irmãos, com a santidade,
com a separação. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus agora, que o Senhor abra os nossos olhos, nos revela, mostra-nos, ó Deus, o quão o Senhor quer nos prosperar, como o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos confiar coisas grandes. Senhor, o Evangelho precisa ser pregado, há tanta coisa para ser feito. Senhor, nós temos o sonho de ter um centro de recuperação para mulheres, para crianças. Senhor, nós queremos, ó Pai, um restaurante de R$1. Senhor, há tantas pessoas padecendo, necessitadas, e nós temos a resposta para essas pessoas. Nós temos condições de fazer alguma coisa por elas. Uma escola evangélica, para que as crianças não aprendam o humanismo, mas aprendam o temor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, que o teu Espírito Santo possa falar conosco, em sonho, em visões, nas madrugadas, que o Senhor possa falar a cada um, ó Pai, acerca dessa palavra, que o Senhor nos mostre a verdadeira generosidade, e que nós possamos praticá-la, vencer a mesquinharia, a avareza, pois sabemos que os avarentos não herdarão, os mesquinhos não herdarão o reino dos céus. A avareza é como idolatria, e nós não queremos teu Deus como um dinheiro, nós não queremos servir a Mamon, mas ao Deus verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra. Pai, eu quero lhe pedir, abra o nosso entendimento hoje e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.